Já estamos aqui no quadro Seu Advogado para abençoar a sua vida, né? E é interessante porque nós vamos falar sobre questões de condomínio, direitos, deveres, enfim. Quais são os seus direitos, quais os deveres? Nada melhor do que o nosso, o meu, o seu, o nosso advogado, doutor Irlan Melo. Bom dia, doutor Irlan. Seja muito bem-vindo. Obrigado mais uma vez. Deus abençoe, senhor. Amém. Eu recebo, em nome de Jesus. Que bom que o senhor está aqui para poder nos esclarecer, tirar todas as dúvidas. Sim. Aqui. E hoje nós vamos falar de um tema que é um tema que pode estar sendo vivenciado por muitas pessoas, né? A questão dos condomínios, viver em comunidade, viver nos prédios, né? Como que é viver tendo que tomar decisões em conjunto e tal. O que a lei diz sobre isso? É importante que todos saibam, até mesmo para poder cobrar. É isso mesmo. E qual que é essa lei que regula, doutor Irlan, Sim. essa questão aí dos condomínios? Sim, nós temos uma lei anterior, que é a Lei 4.591 de 1964, ela regula essas questões, e temos também a Lei do Inquilinato, que é a Lei 8.245, mas a mais importante é o Código Civil. O Código Civil de 2003 teve várias alterações e dentre essas alterações ele disciplinou várias situações envolvendo o condomínio. Então nós temos essas três legislações específicas. Então o condômino, ele tem que observar, além da norma específica, essas demais ou tem mais alguma outra norma que o condômino precisa observar, doutor Irlan? É importante que os condôminos também, eles precisam ter, por exemplo, o seu regimento interno e a convenção de condomínio. Essas duas orientações, elas demandam uma aprovação de pelo menos 2/3 para que seja regra geral dentro do condomínio, ou seja, a convenção de condomínio, ela traça normas, ela traça determinadas atividades que podem ou não ser realizadas, e o regimento interno também estipula várias situações onde deve ser observado por todos os moradores, não só pelos moradores, mas também pelos visitantes, entregadores, pessoas que eventualmente estão ali presentes no condomínio, devem observar o regimento interno e também a convenção de condomínio. Na verdade, então, essa convenção e o regimento seria para poder suprir uma lacuna da lei de acordo com os costumes daquele condomínio? É muito bem explicado, Carol. Olha só, o Código Civil e a legislação específica, elas tratam de forma geral. A convenção de condomínio, ela pode ser mais específica. Entendi. Existem, por exemplo, condomínios com 8 unidades, mas existem condomínios com 100 unidades. Então, é claro que a lei não conseguiria abranger todas elas de forma geral. Então, é por isso que você tem a convenção de condomínio. Agora, o regimento interno é muito o perfil, por exemplo, dos moradores. Exemplo, existem regimentos internos que proíbem, por exemplo, os moradores de terem animais de estimação. Entendi. Já outros regimentos internos não fazem nenhuma ressalva quanto a isso. Isso vai muito de acordo com o perfil das pessoas que moram ali, o tipo de necessidade dela. Nós vimos, por exemplo, aqui agora falando sobre a questão de idosos, existem prédios mais antigos e nesses prédios, por exemplo, não tem área de lazer, então o regimento interno, por exemplo, proíbe que haja barulho, proíbe que haja, por exemplo, utilização de qualquer tipo de esporte nas áreas comuns. Entendeu? Então, cada um é de uma forma específica. Eu fiquei pensando num exemplo aqui, doutor Irlan. Naquele caso onde são vários prédios, condomínio, são vários prédios. Tem alguma diferença, por exemplo, da convenção ou do regimento quanto ao que é determinado ao espaço comum, mas tem aquilo que é específico para cada bloco, para cada prédio? Sim. Por exemplo, são 10 prédios num espaço comum, onde tem entrada e saída para todos os Existem, inclusive, situações onde, por exemplo, são vários prédios. Certo. E cada unidade tem o seu síndico. E cada unidade tem o seu regimento interno. Existe a convenção de condomínio que serve, vamos imaginar nesse seu exemplo, 10 unidades. Então, a convenção de condomínio, ela vale para o empreendimento, para todas as unidades habitacionais. Porém, o regimento interno, desde que ele não vá contra o Código Civil,
as legislações e também a convenção de condomínio, ele pode legislar de maneira diversa. Um exemplo, nessa unidade de 10 unidades, 10 prédios, né? Isso. Um dos prédios, por exemplo, no regimento interno diz que é proibido fumar na área comum desta unidade. E um outro não fala nada sobre isso. É possível. É possível. Olha que né? interessante. Na convenção de condomínio diz que não fala nada sobre a questão, por exemplo, de animais de estimação. Nenhuma dos regimentos internos libera a utilização. No outro, não. É possível também. Olha, entendeu? Então, assim, são várias coisas que tem que se adequar, né? Viver em comunidade não é fácil, né? Então, é preciso que se tenha um acordo. E eu quero dizer algo também interessante. Normalmente, os proprietários ou os locatários, pessoas que estão utilizando as unidades habitacionais, eles não têm paciência pela correria do dia a dia, pelas coisas que você tem que fazer, não tem paciência de participar das reuniões de condomínio. Quando isso acontece, normalmente uma minoria decide pela maioria. E depois a maioria reclama, não é? Depois a maioria reclama, mas na hora de ir lá votar, ela não estava presente. Então é importante participar das reuniões de condomínio. E aí pode prevalecer o que foi decidido? Pode prevalecer, com algumas exceções, né? Em situações, por exemplo, onde a própria legislação estabelece que você tem que ter um mínimo de 2/3 ou então a maioria absoluta para poder fazer valer aquela norma. E me fala uma coisa, doutor Irlan, condomínio não pagou, ai meu Deus do céu, atrasou aí no pagamento do condomínio. Isso. Pode-se cobrar alguma taxa? O que pode fazer? É interessante essa pergunta, por quê? Porque antes do Código Civil, as multas eram muito variadas, existiam multas de 10%, 5%, existiam multas de até 20% de atraso. Após o Código Civil, tem um artigo lá que é o 1336 e ele diz o seguinte, o atraso você só pode cobrar multa no valor de 2%. Além da multa, você pode cobrar também juros de 1% ao mês do condômino que está em atraso. Qualquer valor superior a isso é ilegal e pode ser discutido até judicialmente para não se pagar. Então a multa é 2% do valor do condomínio e os juros é de 1% ao mês. E no caso do inadimplente? Não atrasei não, simplesmente não paguei. Isso. O que eu posso fazer? Olha, a primeira situação, né, do síndico responsável, né, pelo administrador do condomínio é cobrar dessa pessoa extrajudicialmente. Se por algum motivo ela não pagar, ele pode sofrer uma ação judicial. Essa ação, o rito dela é sumaríssimo. O que significa isso? É um processo mais rápido. E se dentro deste processo houver a condenação, vamos imaginar que essa pessoa mora num imóvel que vale R$250 mil e tem uma dívida de R$10 mil que foi cobrada judicialmente. Foi cobrado, não pagou, este imóvel pode ir a leilão para pagar essa dívida. Olha. Nessa circunstância, sim, porque são taxas condominiais. Então, não vale aquela regra de bem de família para esse tipo de imóvel e aí ele está correndo o risco de perder o seu imóvel por conta de uma dívida que não significa nem 10% do valor do imóvel. Uma dúvida, doutor Irlan. Despesas extraordinárias e as ordinárias. O que são e a quem devem? Sim. Isso é porque tem hora que tudo vira extraordinário. Então, explica pra gente o que seria cada uma delas e a quem é devido. Olha, despesas extraordinárias são despesas que não são previstas no dia a dia. Vamos imaginar, por exemplo, que os condôminos em reunião decidiram, por exemplo, pintar a fachada do prédio. É uma despesa extraordinária. Trocar, por exemplo, as janelas, né, aquela parte de janelas. Mexer em alguma coisa na estrutura do prédio, segurança, né? Se estabeleceu, por exemplo, colocar câmeras de monitoramento, um porteiro que não tinha antes, agora vai se colocar. São despesas extraordinárias. As despesas extraordinárias, a obrigação de pagamento é do proprietário da unidade habitacional, não do inquilino, do locatário que possa estar ali. Agora, as despesas ordinárias, pelo próprio nome, são despesas do dia a dia. Despesas, por exemplo, em relação à manutenção, limpeza, despesas em relação à troca de algum equipamento do condomínio que ficou danificado. Essas
despesas chamadas ordinárias, a responsabilidade também é do proprietário. Porém, se esse imóvel estiver alugado, o locatário é responsável por essas despesas. O pagamento é responsabilidade dele. Como o programa é ao vivo, a gente já tem uma pergunta aqui para o senhor, doutor Irlan. É a Mônica daqui de Belo Horizonte, Deus abençoe, querida. Ela fala o seguinte: eu pagava R$ 175 de condomínio, que subiu para 200 há poucos dias. Porém, se nós atrasarmos o pagamento em 3 dias, ele sobe para R$ 400. Isso é legal? Não, isso não é legal. Agora, não é legal em nenhum sentido. Em nenhuma hipótese. Não é legal de você pagar. De 170 para quanto? Ele era 175, passou para R$ 200. R$ 200. A partir de agora. E, no caso, se atrasou 3 dias, ele vai passar para R$ 400, 100%. Quer dizer, 100% de... Olha, a questão é a seguinte, e é até interessante. Por exemplo, a taxa de condomínio, né? Como que ela pode ser reajustada? Ela não é reajustada automaticamente. Não existe uma legislação que estabelece como essa taxa vai ser aumentada ou não. Então, por exemplo, você pode ter uma taxa que está valendo há 5 anos, nunca se reuniu e nunca aumentou. Porque é o necessário. É o necessário e nunca teve uma reunião, tudo bem. Agora, aprovou-se em ata um reajuste, esse reajuste ele é válido. Então, eu não sei, por exemplo, no caso da Mônica, se a taxa de condomínio ela foi reajustada de 170 para R$ 400. E aí, se você paga com antecipação, você pode pagar R$ 200. De qualquer forma, parece assim, foge do senso comum, está um valor muito alto. O que eu sugiro é que se convoque uma assembleia e dentro dessa assembleia pondere-se em relação a isso. Porém, se a pessoa atrasar e tiver que efetuar um pagamento desse, ele com certeza pode buscar os seus direitos na justiça, até porque o valor é muito. No caso de atraso, a multa só pode ser de 2% e juros de 1% ao mês. Né? Eu já vi casos, Carol, onde existem, por exemplo, o valor do condomínio é um valor de R$ 100, mas se você antecipa, você tem um desconto. É diferente. É por isso que eu estou perguntando que ela precisaria verificar se, na verdade, o valor do condomínio não aumentou para 400. A princípio, pela pergunta, não. Mas assim... Pela pergunta, ele era 175, teve um reajuste para 200. Isso. Só que se você atrasar 3 dias, tem uma multa de 100%, que é totalmente fora da legislação, é fora do Código Civil e não deve ser aplicado. Explica pra gente, doutor Irlan, para que serve o famoso fundo de reserva. Já ouviu falar nisso? Carol, existem situações onde nós percebemos que há algo urgente para se fazer, algo muito urgente que não está planejado. Ou então, as partes, os condôminos resolvem, por exemplo, que daqui a 3 anos eles vão fazer uma reforma geral no condomínio. Então, o que eles fazem? Institui o fundo de reserva. O fundo de reserva nada mais é que uma garantia para quando, por exemplo, nos casos de inadimplência que a gente está falando, né? Aconteceu inadimplência, não tem de onde tirar, tem que tirar do fundo de reserva. Vai fazer uma reforma, se preparou para essa reforma, também é através do fundo de reserva. Quem é o responsável pelo pagamento do fundo de reserva? O responsável é sempre o proprietário. O locatário não é responsável pelo pagamento do fundo de reserva. Ele pode até quitar esse valor desde que ele desconte do seu aluguel. Olha, isso é importante. Isso é importante, saber. E o que é cota em condomínio, doutor Irlan? Isso, Carol, é muito importante porque a cobrança do condomínio, ela precisa vir em função da fração ideal de cada unidade. E muitas vezes não se observa isso. A cota do condomínio nada mais é do que o valor proporcional de cada unidade. É por isso, por exemplo, que dentro de um mesmo condomínio você pode ter unidades que pagam mais e unidades que pagam menos, de acordo com a fração ideal. Então é importante observar isso. Existem situações onde a pessoa tem uma área privativa muito grande e ela paga o mesmo valor que todo mundo, o que é incorreto, porque a sua fração ideal é maior. Né? Então a cota condominial é isso, equivalente à sua fração. Doutor Irlan, a pergunta que não quer calar. Sim. Quem pode ser síndico? Qual que é o papel do síndico? E como que funciona aí para destituir um síndico? Então, quem pode ser síndico? Qualquer um dos moradores proprietários podem ser síndicos. Eu posso não querer ser também? Pois é, existem situações onde a pessoa não é obrigada. Obrigado ninguém é.
não é? Isso acontece muito. Acontece o seguinte, tem a reunião, vamos trocar o síndico, porque o mandato do síndico, ele é de 2 anos e ele pode ser renovado. Porém, acontece muitas vezes em situações que o síndico já está há 10 anos. Por quê? Porque ninguém se habilita. Então, é possível, por exemplo, contratar uma empresa para que ela possa gerir isso, seja um síndico pessoa jurídica, ou então existem síndicos que são profissionais, contratados pelo condomínio para gerir as unidades habitacionais, mas o mandato dele é de 2 anos e somente por Assembleia Geral e por maioria absoluta de votos é que o síndico pode ser destituído. Então, para se eleger, qualquer um dos proprietários pode. Agora, para destituir, tem que ter maioria absoluta. Olha, interessante isso. E quando que o locatário ele pode votar na Assembleia, doutor Ivan? O locatário ele só pode votar nas assembleias nas despesas ordinárias, nas despesas que ele mesmo vai pagar. Nas despesas extraordinárias, relativamente, por exemplo, a fundo de reserva, ele não é responsável e também não tem direito de voto nessas situações. Aconteceu o furto ali no condomínio, o que posso fazer? Uma coisa muito interessante, aconteceu um furto no condomínio e a convenção de condomínio e nem o regimento interno fala nada sobre isso. A lei também não vai falar. A responsabilidade vai ser de todos. Agora, por exemplo, se existe, por exemplo, vamos imaginar uma situação onde existe, por exemplo, um quadro onde todas as chaves de carro são ficadas ali porque é um condomínio que tem manobrista. Então, o condomínio é responsável por isso. É muito importante, por quê? Porque determinadas despesas que acontecem no condomínio, elas sempre são rateadas por todos. Então, se ocorrer um furto, por exemplo, de algo que é de uso comum dos condôminos, todos os condôminos vão ter que pagar por isso. Pergunta que não quer calar. Vivemos em sociedade, às vezes cada um tem uma cultura, uma forma de agir, e às vezes temos alguns condôminos que têm alguma conduta antissocial. Existe alguma multa, alguma coisa que você possa colocar um limite neste condômino, doutor Irlan? Olha só, Carol, não só para quem tem uma conduta antissocial, mas assim, se o regimento interno prevê multas, essas multas podem ser aplicadas por várias situações. Por exemplo, não pode fumar, a pessoa entrou fumando. Não pode atender o celular no elevador, a pessoa está utilizando. Essa multa ela é de até 5 vezes o valor do condomínio. No caso da nossa telespectador aí, né, que seria R$400, uma multa seria até de R$2.000 numa situação dessa. Agora, conduta social, antissocial, são pessoas que elas passam do limite. Você não consegue mais conviver. Esse tipo de pessoa, ele pode ser até, dependendo da gravidade da situação, pode ser convidado a se retirar do condomínio, através de uma ação judicial específica. Mas a multa, nesse caso, pode chegar até 10 vezes o valor do condomínio. Então, assim, são pessoas que a situação dela gera uma incompatibilidade de convivência. Não tem como conviver com a pessoa. Às vezes uma pessoa que tem problemas mentais ou uma pessoa que está passando por um problema, uma pessoa, por exemplo, que utiliza drogas e aí a situação está ficando complicada. É importante aplicar a multa e se essa pessoa continuar com essa conduta, ela pode até ser expulsa do condomínio, mesmo sendo proprietária. Olha, que sério. Uma pergunta, doutor Irlan, no caso de... Pode haver ali construções e obras num condomínio. E assim, qual que é o limite? Né? Às vezes você tem uma área privativa ali, o limite é o seu muro, o limite eu posso construir ali, colocar um telhado ali sobre o meu muro, mas qual que é o limite? Como que funciona isso, doutor Irlan? Olha só, em relação às construções privativas, essas construções elas são autorizadas, desde que autorizadas pela convenção de condomínio, elas podem ser realizadas e também pela legislação municipal, porque qualquer obra precisa de aprovação, ou seja, precisa de autorização municipal para que ela possa ser utilizada. Agora, obras de interesse do condomínio precisam ser aprovadas por maioria absoluta, 2/3 no mínimo, para que sejam realizadas. E você não pode, numa determinada obra, prejudicar o espaço do seu vizinho, do condômino, da pessoa que está com você. Então, por exemplo, o exemplo que você deu, da pessoa constrói, existem situações, por
exemplo, que a pessoa constrói um telhado e esse telhado devassa, ou seja, impede a utilização da janela pelo seu vizinho. Quer dizer, totalmente fora da legislação, fora do bom senso, com certeza a convenção de condomínio não aprova isso também. Existem condomínios, por exemplo, que as garagens não têm telhado. E aí se constrói uma garagem, se constrói um telhado ou até fecha uma unidade de garagem. Também isso altera a fachada, tem que ter aprovação da convenção de condomínio. O importante é que tudo que for acontecer no condomínio precisa da aprovação dos condôminos para que aí as pessoas fiquem em paz e não se sintam prejudicadas. Doutor Irlan, quero agradecer demais sua vinda aqui. Amém. E eu queria, né, a liberdade que o senhor nos dá, e é um homem de Deus, cristão, queria que a gente fechasse esse bloco hoje diferente. Sim. Orando pela vida do seu tio. Isso. Né? Você compartilhou conosco, né, o tio do doutor Irlan, ele sofreu um acidente, né, o senhor Itamar, ele está até ali no João 23, e hoje, em nome de Jesus, ele vai acordar bem ali. Amém. E foi acometido por uma situação onde ele foi literalmente uma vítima, né, doutor? Ele foi uma vítima porque ele estava fazendo uma caminhada, na pista de caminhada, e um motoqueiro menor de idade o atropelou e fugiu do local também. Então, assim, ele está desde domingo lá no João 23, eu peço aos irmãos que possam estar orando por nós, nós vamos terminar orando aqui. Amém. E eu tenho certeza que ele está em coma desde o dia 23, mas hoje vai ser retirada a sedação e nós cremos, em nome de Jesus, que ele vai acordar e a partir daí Amém. A sua recuperação vai continuar. Amém. E eu falo assim porque a gente precisa de tomar cuidado. Infelizmente, né, ele estava num local apropriado, fazendo aquilo, mas uma pessoa agindo de maneira irresponsável acabou atingindo. É verdade. Então, né, orar e agradecer a Deus, porque Deus vai nos guardando, nos preservando, e orar para que o Senhor esteja preservando mesmo ali a vida do senhor Itamar. Né? O doutor Irlan vem aqui abençoar a sua vida toda semana. Então, eu quero te convidar para você estar orando comigo agora e em breve, doutor Irlan vai vir dar um grande testemunho. Amém, eu creio. Da vida do senhor Itamar. Eu creio, em nome de Jesus. Pai, queremos colocar a vida do senhor Itamar diante do Senhor. Amém, Jesus. Orando, abençoando pela vida dele. Amém. Deus, ele está ali naquele hospital. Peço, Pai, que todos os medicamentos venham fazer efeito. Amém, Nós Senhor. Não aceitamos nenhuma complicação ali no organismo dele. Sim, meu Nós Deus. abençoamos essas cirurgias que foram feitas. Nós abençoamos ali o sangue dele. Nós não aceitamos nenhuma hemorragia. Amém. Nada que não seja do Senhor. Que ele venha acordar hoje, Senhor, nessa tarde. Amém, Jesus. Deus, e realmente retomar a sua consciência. Sim, fortalece o seu Itamar. Amém, Nós abençoamos Jesus, a vida dele e oramos por esse rapaz também que atropelou. Sim, meu Pai. Deus, nós sabemos que só o Senhor nos convence das nossas falhas, dos nossos erros. E que esse rapaz venha ter a oportunidade de ter um encontro com o Senhor e se arrepender de atitudes erradas que nós fazemos também. E que ele realmente venha ser transformado. Muitas vezes somos transformados pelo amor, outras vezes somos transformados pela dor, por consequências erradas, por consequências de atitudes erradas que tomamos. E oramos para que o Senhor alcance essa pessoa, Deus, e realmente transforme a vida dele. Quero orar por toda a família do doutor Irlan, que ele esteja abençoando, Deus, e abençoando ali o senhor Itamar e todos os médicos que estão ali cuidando dele. Deus, que possamos realmente ver grandes testemunhos através da vida dele, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Doutor Irlan, obrigada. Deus abençoe. Estamos juntos com o Senhor aí.